Boa noite a todos. Hoje, domingo, doutrina apostólica, nós vamos fechar agora o nosso estudo sobre remuneração pastoral. E o interessante é que nós estaremos falando um pouquinho, bem pouco, sobre o apóstolo Paulo, que ele é um trabalhador que anuncia o evangelho. Eu fico notando algumas igrejas cuja assembleia ela é una, cuja assembleia ela dá as cartas, nada contra, mas ela não tem autoridade baseada na Bíblia para obrigar um pastor a largar tudo que ele tem para que venha seguir o seu ministério integralmente. O pastor ou qualquer outra pessoa, ela é livre. Gálatas 5:1 diz o seguinte: Cristo vos libertou para a liberdade, não vos deixeis escravizar. O nome que eu dou para isso, quando uma igreja se levanta para querer um pastor que venha seguir o seu ministério integralmente, obrigando ele a largar o seu emprego ou qualquer outro tipo de função, o nome que eu dou para isso é escravidão. A assembleia, a congregação, ela não tem o poder para exigir que um pastor largue o seu emprego para servi-la integralmente. O nome que eu dou para isso se encontra no livro de 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 6. A máxima de Paulo, a nossa máxima é não ir além das Escrituras. 1 Coríntios 4, verso 6. A nossa máxima é não ir além das Escrituras. E quando a igreja ela faz isso, a assembleia faz isso, a congregação ela faz isso, ela está indo além das Escrituras. Não há nada que venha dar um aparato para a assembleia. A gente pode notar um pouquinho, como eu havia falado, sobre o apóstolo Paulo, um homem que ele procurou ser igual aos pobres da sua época. E o importante nos dias de hoje, porque existem muitos pobres que são evangélicos. Não é justo um pastor, muitos dos membros da igreja, das ovelhas, trabalharem e ele não dá o exemplo em procurar trabalhar. Ele pode abrir mão disso? Pode abrir mão sim. Se nós repararmos em 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele diz que ele é livre para trabalhar. Não, eu sou livre. Eu posso trabalhar, eu quero ser igual a todos eles. Porque na época de Paulo, os filósofos, os pedagogos, os missionários, os professores, eles não queriam trabalhar, eles queriam ser sustentados pelas pessoas. Temos um caso, Aristóteles e os filósofos daquela época. Era humilhante você fazer um trabalho manual. Então era o escravo que tinha que fazer esse tipo de trabalho. O apóstolo Paulo não, eu vou me tornar escravo por vós, eu vou me humilhar por vós. Então o pastor ele tem que fazer isso, tem que ser igual ao povo. Ele tem que ser igual ao povo, e ele pode sim abrir mão da sua remuneração. O interessante é que o apóstolo Paulo, e juntamente com essa equipe missionária, quando eles iam de uma cidade para outra, percorriam em torno de 600 quilômetros. A pé eles demoravam em torno de 20 dias ou um pouquinho mais, mas como eles não tinham dinheiro, eles eram obrigados a parar em certas localidades, arrumar um emprego, garantir a comida e depois voltar para a estrada de novo, até a cidade que eles queriam chegar. E a gente vê o interessante em tudo isso, em relação ao apóstolo Paulo. Ele tinha uma máxima, ele procurava trabalhar. Se encontra em 1 Tessalonicenses, correção, 2 Tessalonicenses 3,10, aquele que não trabalhar não deve comer. 2 Tessalonicenses 3,10. Que não trabalhar também não deve comer. 600 quilômetros. E o apóstolo Paulo, se repararmos nas suas epístolas, ele não pedia dinheiro para ele pedia dinheiro sim, para ajudar a outros irmãos. Então, em 600 quilômetros, ele não procurava pedir dinheiro, ele procurava trabalhar com as suas próprias mãos. Então, exemplo do apóstolo Paulo, como eu havia falado em 1 Coríntios 9, eu quero trabalhar, eu sou livre para poder trabalhar, porque eu quero ser igual a vocês. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4,12, e também juntamente com 1 Tessalonicenses 2,9, diz o seguinte: nós nos esgotamos trabalhando com nossas próprias mãos, trabalhamos de noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês.
pensamento do apóstolo Paulo. Ele está vendo muitas pessoas que eram escravas, trabalhadores, eram humilhados. Para que eu vou querer ser pesado mais ainda para essas pessoas? E o que nós vemos hoje em dia, que o apóstolo Paulo tinha em mente, eu tenho que procurar ser igual a eles, porque eu vou ficar alimentando um sonho neles. Eles não têm condições de serem livres, vão continuar sendo escravos. Para que eu vou ficar alimentando um sonho neles que eles não vão ter condições de cumprir? O pastor hoje em dia ele também tem que ter essa visão do apóstolo Paulo. É por isso que muitos hoje em dia eles querem ser pastores, porque o do pastor é certo, o do pastor não falta. Então muitas pessoas, eu já vi isso quando fazia seminário, eu quero ser pastor porque o do pastor é certo, é garantido. Farinha pouco é meu pirão primeiro. O pastor ele tem que ser contado entre os pobres, ele era contado entre os pobres. Ele ficava com as côngoras. Primeiro, todo mundo recebia dinheiro, comida, coisa desse tipo. O que sobrava era dele. Quem quiser pastor tem que viver dessa forma, senão ele tem que trabalhar. O apóstolo Paulo, se nós repararmos em Atos dos Apóstolos 19,9, depois você veja Atos dos Apóstolos 19,9, ele ensinava na escola de Tirano. Então ele ensinava da 5ª à 10ª hora. O que significa da 5ª à 10ª hora? Era o horário do descanso e do almoço. Ele chegava cedo na sua oficina, ele trabalhava até 11 horas da manhã. O horário que ele tinha para descansar, que era o horário do almoço, para fazer a sua refeição, ele ia para a escola de Tirano ensinar a palavra de Deus. Isso significa o quê? Como eu havia falado, da 5ª até a 10ª hora. Era entre 11 horas da manhã e 4 horas da tarde. 5ª e 10ª hora do horário romano. E de 11 da manhã até 4 horas da tarde. Então ele chegava na sua oficina, trabalhava na parte da manhã, parava 11 horas, ia ensinar, fazer o evangelismo, proclamar a palavra de Deus. 4 horas ele parava, depois ele voltava de novo a trabalhar. Ele continuava o seu trabalho. Paulo, ele não queria ser pesado a ninguém. E é isso que eu quero passar para você. Você que sentiu no seu coração de ter um chamado pastoral, procure fazer isso. Te chamarem para pregar em algum local, não aceite dinheiro. Não aceite dinheiro para pregar. Nós que somos pastores, nós podemos dizer não, sim, para isso nós podemos trabalhar. Agora, o pastor desempregado, a igreja pode ajudá-lo? Claro que pode ajudar o pastor, ele está desempregado. Tem que ajudar o pastor, como qualquer uma outra pessoa. O pastor está passando necessidade, como eu havia falado. É conveniente, como está lá em Atos 2,42, na daqui, vou ajudar meu pastor, é conveniente eu ajudá-lo? Então eu vou ajudar. Não estou dizendo porque você não pode ajudar em nenhum aspecto. Mas eu que sou pastor, e todos que são pastores, a gente tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. O pastor ele pode trabalhar, sim. Ele pode correr atrás, ele não precisa ficar integralmente na obra. Ele pode correr atrás para ser igual às pessoas. Então, que você possa ficar com a noite abençoada, que Deus possa te abençoar. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus.